A capoeira é personagem principal do livro do pesquisador Carlos Henrique Vieira. Na obra A Inteligência da Cultura Popular, uma etnografia da capoeira, o autor fala sobre a importância dessa manifestação cultural para o Espírito Santo. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. Você sabe que é o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós temos um personagem principal. Nós vamos falar sobre a capoeira. Quem conversa com a gente é o pesquisador Carlos Henrique Vieira. Ele lançou um livro que fala sobre a capoeira aqui no Espírito Santo. Esse livro é resultado da pesquisa de mestrado na UFES, a Universidade Federal do Estado. O nome do livro é A Inteligência da Cultura Popular, uma etnografia da capoeira. Carlos Henrique, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro. É um livro diferente, né? Nunca falei sobre capoeira aqui no programa. Eu adoro quando a gente tem um tema diferente para conversar. Conta um pouco pra gente o que te motivou, né? Pesquisar, buscar aí um pouco da capoeira aqui no estado. Então, capoeira praticamente faz parte da minha vida desde muito novinho. Eu posso dizer que eu comecei a praticar regularmente capoeira por volta dos 6, 7 anos de idade. No interior de Pancas, interior do estado. Então, meus irmãos, mestre Odilon e mestre Íris, aprenderam capoeira em Brasília, estudando lá, no colégio agrícola. Aí de férias traziam, né, a capoeira e ensinava a gente, né, a molecada, a fabricar o berimbau, os primeiros passos, a ginga. Né? Então, para a gente era assim, uma festa, né, praticar capoeira no interiorzão, bem longínquo. Então acabou se tornando praticamente parte da minha própria identidade. Né? Então eu vivi a capoeira a vida inteira, cheguei a ensinar capoeira por alguns anos. Enfim, né? Isso aí motiva a gente a querer entender muito mais do que a parte física da capoeira. Né? Na verdade, a capoeira tem esse detalhe, né? Quem pratica capoeira não pratica só fisicamente. Né? A gente quer entender, a gente quer ler sobre capoeira, isso é um detalhe assim, que não existe em outras formas, né? Como, por exemplo, as artes marciais orientais. Né? Quem pratica karatê não é muito comum, né? Querer pesquisar sobre a origem, o que significa, qual foi a dinâmica histórica do karatê, não é normal, não é muito comum. Já na capoeira, né, isso assim, é muito comum, muito frequente. Porque a capoeira ela tem uma questão histórica também do Brasil, né, Carlos Henrique? Questão da identidade nacional, né, que é muito forte ainda para nós, né, que historicamente, né, tem uma perspectiva aí, né, e a capoeira entra, né, nessa questão da definição da brasilidade, né, desde o início do século XX. De forma muito frequente, muito forte. No livro você fala até que a capoeira ela percorreu uma trajetória antes de uma questão assim na marginalidade e hoje a gente vê assim como um ícone, né, do Brasil, uma coisa relacionada à nossa identidade como brasileiro. Como que você viu isso assim na sua pesquisa? Na pesquisa aqui, essa questão da identidade, né, isso é muito forte. Assim, a capoeira, a arte marcial brasileira, ou a luta-dança, ou dança-luta, enfim, né? A capoeira ela é multidimensional e está sempre ligada à questão da identidade nacional. Né? Fora do Brasil, e eu tive a oportunidade de lecionar capoeira em outros países, é muito visível, né? Assim, como a capoeira praticamente retrata o jeito de ser brasileiro. A musicalidade, a parte, né, festiva em si, do ritual, né, isso aparece assim muito forte. Você viu diferença assim nessa capoeira daqui na capoeira de fora? O que você pode destacar pra gente? Então, a parte mais difícil era ensinar as músicas para os gringos. Né? Não tinha como, né? Exceto algumas assim muito de letra assim muito simples, né? Tipo lalaí, lalaí, lalaí. Eles aprendiam. Fora isso, mamar o refrão. Né? Então, isso já em si é uma diferença, né? Porque praticar capoeira implica em você participar da cantoria, você tocar o berimbau, o ritmo, então isso entra na carne da gente, né, eu diria. E, né, há uma certa diferença. Né? A gente nota, por exemplo, questão até de cultura, né?
o molejo de corpo, né, do pessoal de país mais frio é muito diferente do nosso. Né? Eles não conseguem, né, a mesma maleabilidade física que a gente consegue aqui. Né? Questão de biotipo, até de uso do corpo mesmo, de forma geral. Você falou da capoeira aqui no Brasil e em outros países, mas e dentro do Brasil, assim, pela sua experiência? Também essa capoeira ela se mistura com identidades bem locais, por exemplo, aqui no Espírito Santo, é possível perceber alguma coisa diferente do que rodas de outro estado, você acha? Não, não. Eu diria que não tem muita diferença, não. Há centros em que a capoeira é mais pesquisada. Há centros, por exemplo, Recôncavo, Baiano, em que a capoeira está mais ligada à raiz afro. Isso traz uma diferença na forma de praticar. Mas a questão é que os intercâmbios são muito intensos. Né? Tem congressos, tem encontros, os grupos se visitam. Capoeirista, eu costumo dizer, quando viaja, ele nunca está sozinho. Né? Assim, se tiver em condições ruins, ele tem sempre um grupo de capoeira, é praticamente uma irmandade. Né? Então, essa questão aí aparece sim. E não há conflitos entre um grupo e outro? Porque a questão do conflito, né, você coloca no seu livro, que ela está presente, né, principalmente na questão histórica da capoeira. Como está hoje? É possível encontrar esse conflito, talvez, entre os grupos? Isso existe? Então, tem uma questão que eu chamo de etnocêntrica muito forte na capoeira. Então, o grupo, a forma como o grupo pratica, e o mestre né, é a estampa, né, é a capoeira, com A maiúsculo, né, com C maiúsculo. E os outros são outros. Então, na definição da identidade grupal, o que é muito forte na dinâmica histórica da capoeira, né, da modificação que ela vai sofrendo, essa forma específica, né, aparece e isso gera conflito. Às vezes latente, às vezes não, às vezes se pegam. Né. O que eu posso dizer é que, nas últimas décadas, essa questão da diferença intergrupal está sendo mais elaborada, está sendo menos... conflituosa. Menos conflituosa, ou o conflito está sendo mais simbólico, menos, né, real de se pegar na luta mesmo. Você diria que existe, então, uma tentativa, assim, dentro, né, dos grupos de fortalecer essa identidade frente a outros grupos? Então, a questão da identidade é preponderante. Né, é o que, como eu disse, a capoeira é a minha capoeira, é do meu grupo, que é o melhor de todos, que é a forma perfeita de se praticar. Os outros ou deturpam ou não dominam 100% e tal. Isso é muito forte, eu chamo assim uma espécie de etnocentrismo, né, em que o mestre é a figura central. Né, e ele repassa aos discípulos, então cria-se praticamente um estilo próprio. Né? Então isso aparece de grupo a grupo. Né? Claro que aos olhos do leigo, né, parece assim, tudo é capoeira, tudo é igual, né, todos praticam da mesma forma. Mas para quem penetra no universo, seja como etnógrafo, seja como praticante, você nota que há diferenças. Né? Tem grupo que privilegia mais o aspecto marcial, gosta mais de lutar, né? E tem grupo que gosta mais de uma capoeira mais plástica, mais artística. E tem grupo, como eu disse, né, principalmente o pessoal do Recôncavo, que prima muito pela questão da africanidade, da raiz afro, na cultura brasileira, e a capoeira, então, é um dos principais elementos. E com relação à definição, assim, do que é capoeira, apesar de que você já deu, né, uma dica aí de que cada grupo pode ter uma característica mais de luta ou mais de dança, mas ainda com relação a isso, a partir da sua pesquisa, é possível definir a capoeira como uma coisa? É uma luta, é uma dança? A gente pode falar que é uma manifestação cultural, que fica uma coisa mais geral? Como que você trabalha isso? Ou, de repente, não era, né, o objetivo da sua pesquisa? Enfim, como que você tratou isso na sua pesquisa, Carlos? Então, mesmo antes da pesquisa, né, eu já notava, né, que a capoeira tem várias definições. Né? No meu livro, eu preferi resolver da seguinte forma. Eu estabeleci 12 toques de berimbau diferentes, e cada toque desses, uma linguagem corporal diferente, na hora de fazer o ritual da capoeira. Por exemplo, o toque Iuna, que é muito carregado de simbolismo, é um toque fúnebre. Quando da morte de algum mestre importante,
E nesse toque, é um toque muito triste, o som dele, assim, segundo a memória oral, imita o som de uma ave chamada inhuma na África, que era uma ave agourenta, trazia maus agouros e tal, e se refere a luto, a rituais fúnebres na capoeira. Só mestre, por exemplo, pode praticar. Então não se toca iuna em qualquer roda, né? Apesar de que, né, isso aparece no meu livro, os novos praticantes não têm, isso não tem sido repassado, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, porque a capoeira se transforma, né, com a história. Toque, por exemplo, idalina, né? Eu digo que é uma onomatopeia ao avesso, né? Idalina é a palavra que imita o som que o berimbau faz, e não o contrário, né? Idalina é o nome de uma mulher, no caso, muito comum entre os escravos, né? Provavelmente veio da África, né? E é só para mulher. O homem não joga, né, o toque de idalina, né, que é assim, exclusivamente para meninas, para mulheres. Como eu disse, né, isso não é consensual, né? Eu coloquei no livro mais por questão assim, de registro histórico, né, porque pode ser que isso se transforme, se perca, né, com o tempo. Toque Angola, né, um toque cheio de manha, né, o jogo é totalmente diferente, é mais rasteiro, cheio de manha, a gente chama de mandinga, né, cheio de, né, de trejeitos, né, para pegar o adversário no contrapé e tal. E outros toques, né, no livro aparecem 12, existem mais, né, mas os mais consensuais são esses 12, cada um com uma linguagem específica. Então, se você olhar a capoeira nessa riqueza, né, de linguagens, você pode dizer, bom, é dança, é um jogo atlético, é uma arte marcial, né, apesar de que eu sempre coloco a arte marcial entre aspas, porque não existe notícia de treinamento para guerra em que a pessoa fique cantando, batendo palma e sorrindo, né? Na capoeira isso aparece, embora o combate esteja ali. Há uma certa preocupação com o efeito do golpe, se traumático, se desequilibrante, uma rasteira é para jogar no chão mesmo, né? Então, existe um aspecto marcial que prepondera dependendo do tipo de toque de berimbau, entendeu? Entendi. Carlos, eu quero falar mais também da capoeira aqui no estado, que é uma das coisas que você aborda no livro. Mas depois do intervalo, pode ser? Tudo bem. O programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, é rapidinho, a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje estamos conversando um pouco sobre capoeira. O programa recebe aqui no estúdio o pesquisador Carlos Henrique Vieira. Carlos, já falamos um pouco sobre o seu livro, né? Só lembrando o nome, A Inteligência da Cultura Popular, uma etnografia da capoeira, resultado de uma pesquisa dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu queria falar um pouquinho sobre a capoeira aqui no estado, que é uma das coisas, né, um dos pontos que você trata no livro. Como que está assim, a capoeira aqui no estado? A gente pode considerar que o Espírito Santo é um potencial, né, um centro de capoeira aí dentro do contexto nacional? Sim, com certeza. Juntamente com o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, né, que é muito forte, claro. O Espírito Santo não fica a dever para nenhum desses centros em termos de pesquisa, em torno de capoeira, em termos de desenvolvimento de metodologias. E nisso a Universidade Federal assim, está na linha de frente. Tem um grupo de capoeira lá na universidade, inclusive, sim, o grupo né? Beriba Azul, né, do qual faço parte. E é uma questão muito forte, né, já que está dentro da universidade. Aliás, a questão da pesquisa científica, no Centro de Educação Física, né, questão de metodologias, mas também outro tipo de pesquisa como essa, né, que aparece no livro aqui. É interessante porque não é só a roda de capoeira, né? Tem uma história por trás, uma metodologia, e muitas vezes a gente não sabe disso, né? Eu achei isso bastante interessante. Quando você fala, por exemplo, de metodologia da capoeira, o que seria isso dentro de uma roda de capoeira? O que é essa metodologia? Então, uma questão que hoje é muito importante para os praticantes e quem ensina capoeira, né, mestres,
que é uma exigência. A pessoa não pode simplesmente montar uma academia e ir ensinando, né? Isso é proibido hoje, é ilegal. Então a pessoa tem que ter um curso, pelo menos de curta duração, 2 anos, que o habilite em questões didáticas, questões de anatomia, fisiologia, do exercício, né, por conta de, para evitar, né, traumas, mutilações, né, nesse tipo de atividade. E o Espírito Santo, então, né, voltando à questão anterior, é muito forte nisso, entendeu? Todos os grupos aqui estão assim, muito bem estruturados, há muito intercâmbio, né, hoje muito mais do que no passado, entendeu? Embora haja a questão da identidade, né, assim, quase rixas, eu diria, mas com o tempo isso está sendo mais polido, né, até com o esforço do pessoal da UFES, né, do Grupo Iribazu, assim, de estar sempre congregando as várias vertentes, os vários grupos, exatamente para assim, que todos desenvolvam e a capoeira, então, continue nessa escalada, desde sinônimo de malandragem, de crime, né, esteve no Código Penal, né, durante mais de um século, né, como crime. Como as coisas mudam, crime, né? de capoeiragem, né? Interessante isso, né, equivalente à vadiagem, né? Ser capoeira foi sinônimo de ser bandido, durante assim, muito tempo na nossa história. Hoje a gente vê ensinado, assim, quase toda a universidade do Brasil tem lá a capoeira sendo ensinada. Na rede pública municipal tem um projeto assim, né, muitíssimo importante, com o mestre Joergues. Na última vez que eu soube, ele estava à frente, ensinando capoeira nas escolas públicas e para crianças em situação de risco, né, com um excelente mecanismo pedagógico, né, para assim, trazer consciência, em todos os sentidos, né? Não é que vai tirar a criança da marginalidade, mas vai dar assim, elementos que estruturem a personalidade de forma que ela consiga enfrentar os desafios sem, eu diria, sem descambar, né, para atividades ilegais. Com relação à pesquisa, Carlos, você encontrou referências aqui no Espírito Santo para a sua pesquisa? Como que você vê isso hoje, assim? É um tema recorrente? Então, quando eu fiz esse trabalho, só existia um texto que falava sobre a capoeira no Espírito Santo. Era um trabalho de conclusão de curso de graduação de um colega nosso, que me disponibilizou uma cópia, chama-se A História da Capoeira no Espírito Santo. Não sei que fim deu, né? Eu tinha uma cópia e menciono aqui. Até a publicação deste livro, não se tem notícia de nenhum trabalho acadêmico, publicado pelo menos, né, que trate da capoeira no Estado. Então esse livro seria uma espécie de pioneiro, né, e espero que assim, ajude a inseminar outras ideias, né, para Inclusive você comentou que você fez muitas entrevistas, né, dentro do seu processo de elaborar essa dissertação. Uma das suas fontes de pesquisa foi a entrevista. Quem que você entrevistou? Fala rapidamente para a gente assim, como foram essas entrevistas. Então, na época, né, como eu lecionava capoeira na universidade, tinha muita divergência entre os grupos, eu tive que arranjar uma forma de entrevistar anonimamente. Então eu instruí uma colega, né, universitária, então, para coletar os dados para mim. Então quem fez a entrevista não fui eu, né? Então foi entrevistado o mestre Caio, né, que já faleceu, inclusive. Na época o grupo era Quilombo de Palmares, mestre Luiz Paulo, mestre Rogério Medeiros, capixaba, e vários outros mestres, mestre Aldeci, né, vulgo Beisola, né. Então todo esse material está disponível, né, tem algumas centenas de páginas disponíveis, é só entrar em contato comigo que a gente repassa, caso algum pesquisador, algum estudioso queira desenvolver a pesquisa, entendeu? Então, esses dados você poderia disponibilizar, se alguém tiver interesse. Sem problema nenhum. De continuar essa pesquisa. A ideia nossa é publicar, né, esse material. Porque é a partir da publicação que acaba tendo, né? Fica mais disponível ainda, né?
seria mais interessante. disponível para os pesquisadores na internet, fica o acesso fica mais fácil. Seria interessante. Agora, Carlos, como mestre de capoeira, para quem que você indica a capoeira, assim? Hoje ela é indicada, por exemplo, para criança. Qual é a sua indicação com relação a isso? Então, na verdade, não tem contraindicação absolutamente nenhuma. Nem de idade, nem de gênero, nem de nacionalidade. A capoeira é considerada patrimônio da humanidade hoje. Então, não tem restrição nenhuma, né? Em termos de atividade física, a gente desaconselha antes dos 7 anos de idade, né? Porque, exceto como atividade recreativa, né? Assim como prática sistemática, a partir dos 7 como iniciação e como treinamento apenas a partir da adolescência. Porém, né, se você pega qualquer criancinha de 2, 3 anos e leva ela numa roda de capoeira, ela vai imitar os movimentos. Isso é assim, não dá para segurar. Toda criança adora. O pessoal de fora do Brasil, quando vê pela primeira vez, né, imediatamente começa a mexer o corpo, né, espelhando a Já roda é de capoeira. automático, né? É automático, como o samba também, né? E com relação à discriminação, assim, a capoeira ainda sofre alguma discriminação? Como que você vê isso? Já que ela vem de um contexto de criminalidade, você comentou que era crime, constava, né, no Código Penal. Hoje, ainda dá para se observar alguma coisa de criminalidade ou isso, de discriminação, ou isso pelo menos foi resolvido? 100% claro que não, né? Que é uma questão histórica, isso é médio e longo prazo. Comparado com o passado, século XIX, mais ou menos, início do século XX, eu diria assim que a evolução ou o fim da discriminação assim, foi vertiginosa. Porém, ainda é um elemento que carece da conscientização dos grupos para então ir à luta mesmo, né, para, enfim, barrar a discriminação que existe. Eu diria que não é diferente da discriminação a qualquer elemento negro, porque a gente ainda é um país bastante racista, então tudo que é, eu diria, tudo que é da populaça, ou de negro, ou de raiz afro, de certa forma é discriminado, exceto quando aparece de forma estereotípica, né? Por exemplo, no Festival de Artes Marciais Internacional em Los Angeles, eu fui o cara que levou a capoeira. Então, assim, né, foi um sucesso estrondoso, mas de forma assim, como eu disse, estereotípica. Quem vê, né, não entende que tem toda uma trajetória histórica, que há toda uma transformação que tem a ver com a discriminação, com a repressão. Né? Tem movimentos da capoeira que retratam, assim, encenam literalmente uma abordagem policial. Né? A gente chama de chamada de Angola, né? Que um dos parceiros na roda imita a figura do policial, fazendo a revista, e toma uma cabeçada, toma uma rasteira ao final, dizendo assim, né, a capoeira é discriminada e revida de forma, né, a pegar no caso, né, o agressor ou quem discrimina no contrapé. Então, tem muita discriminação ainda, mas bem menos do que no passado. Como eu disse, é um esforço dos próprios praticantes e rompendo essas barreiras aí. Carlos, nosso programa está chegando ao fim, mas só para encerrar, você coloca no final do livro a capoeira como uma arte nativa, não é isso? Né, para meio que resolver esse problema, se é dança, se é luta, vamos colocar como arte nativa. Conta um pouco para a gente o que você quis dizer com esse conceito. Então, a palavra naif, né, veio de natif, latim, que significava nativo da terra, autóctone. Então, a capoeira é um tipo de expressão que eu comparo com a arte naif. É carregada de simbologia, carregada de cores, vamos dizer assim, né, cheia de plasticidade. É aparentemente ingênua, porém absolutamente eficaz, porém, né, meio que camuflado, né? Então, a arte marcial, entre aspas, ela está ali. Mas se você falar capoeira é arte marcial, é como se você destituísse a capoeira de 90% do que ela tem de valor, que é a musicalidade, a dança, a
festa em si, do ritual. Né? Então, naif é uma palavra que, assim, parece que é ingênuo, né? Mas está carregado de significado, cheio de história, cheio de memória de luta, de gesta e, principalmente, né, assim, de perspectiva de futuro, de superação de toda a discriminação que tudo que é do povo sofre aqui. Carlos Henrique, nosso programa está acabando. Eu quero pedir só para você deixar um contato para o pessoal de casa que quiser conhecer mais o livro ou, de repente, ter acesso a esses dados, né? Pesquisadores que têm interesse em continuar aí essa pesquisa sobre capoeira. Como é que o pessoal de casa pode fazer para falar com você? Então, se quiser adquirir o livro, é só entrar em contato direto comigo, eu disponibilizo. Só um detalhe, né, que tem que ser mencionado. Esse livro foi publicado graças ao incentivo cultural da Lei Rubem Braga. Do município de Vitória. Exatamente. E a gente tem disponível muitos exemplares em casa, é só entrar em contato por e-mail, mestrecarloshenrique@yahoo.com.br. Tá ótimo. É só mandar um e-mail que a gente acerta como entrega o livro. Beleza, muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia, lembrando que você pode também enviar para a gente sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.